oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Aqui é o professor André e esse é o canal Veio para os Gentios. Nós acabamos de ouvir aí o coro de um louvor que diz que Jesus Cristo é a oliveira verdadeira e nós fomos enxertados nele. Então, como ele dá fruto bom, nós também daremos frutos bons. Nós não éramos originalmente povo que fazia parte da salvação, tanto que João 1:11 fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, e aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus, e posteriormente esse evangelho, essa salvação foi estendida para todos os povos. E nós estamos aqui como gentios e sabemos que o primeiro povo, a primeira forma que o evangelho se espalhou para o mundo todo foi após a morte de Jesus Cristo, através do idioma o grego koiné. E por isso que através da leitura da escola bíblica dominical é que nós vamos começar a abordar algumas leituras do Novo Testamento, buscando qual seria as palavras originais que foram dedicadas para a nossa salvação. Vamos ver aqui lições bíblicas do professor até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição de número 10, do dia 3 de dezembro de 2023, tem por título O Desafio da Janela 10x40. Fazemos a leitura bíblica em classe através da leitura bíblica em grego. Efésios capítulo 6 e versículo 10. A Bíblia Nova Versão Internacional, a versão diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O que a nova chave linguística do Novo Testamento grego vai colaborar com o versículo 10 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Esse finalmente é o toi loipu. Daqui por diante, no futuro, por fim, temos também em dinamuste. Dinamo, tornar forte. Lembra da dinamite, ficar forte, fortalecer-se. Kratos, força e poder. Iskis, ou iskios, ou iske, é energia, é força. E aí, ento, krateites iskios autu, significa em sua poderosa energia, ou também por sua energia que é própria de seu poder, que brota de seu poder. Então, irmãos, finalmente fortaleçamos-nos no poder de Deus. Versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Endisaste vem de dinamon, é o vestir-se. Então, irmãos, vamos nos vestir. Vestir do que? Panóplia, do equipamento. Vestir da armadura. De quem? Do Theou, de Deus. Aquela armadura que Deus nos concede e nos presenteia. Prostó, para que? Dinastai, para que sejamos capazes, para que tenhamos o poder de stenai, e vem de stamai, que é ficar parado, postar-se firme, persistir, oferecer resistência a
que é o prós, vamos resistir a quem? A metodeia, a malícia, as ciladas, as armadilhas. De quem? Diabolos. Diabo não é o nome de alguém. É um adjetivo que vem de diabalo, que significa difamar, falar mal. E por isso, aquele que fala mal de nós diante de Deus, o difamador, é o diabo. Então, o Senhor nos dá a armadura, nós vestiremos para que sejamos capazes de ficar firmes às astutas ciladas, às armadilhas que o diabo tem colocado à nossa frente. Veja o versículo 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós estamos diante de uma palé, de uma batalha. Palé uk estin em mim. Não uma luta que seja nossa. Contra quem? Haimá Kai Sarkis. Ou contra o sangue. Haimá, lembra da palavra hemodiálise, hemorragia, hemoglobina. Haimá é sangue. E o sarques, o sarcófago, que é onde se colocava as múmias egípcias, os cadáveres, os corpos, a carne. Então, é o sangue e a carne. Então, repare, prós, a nossa luta, ela não é contra o sangue e contra a carne, contra a rema, nem contra a sarques. Geralmente enfatiza o ser humano, a sua transitoriedade e a sua debilidade. Continuando, harke, poder, para que possamos ter esse poder. Quem é que nos dá esse poder? Cosmocrator, o Cosmocratoros, que é o rei do universo. Várias pinturas antigas da igreja primitiva apresentavam Jesus como Pantocrator, como o Senhor de tudo, como o rei de tudo. E aqui nós temos o Cosmocrator, como o rei, como o dominador, como governante do universo. E estamos nessa luta contra a carne e sangue, nós estamos diante de hostes, de seres espirituais, como diz pneumatikos. Pneumatikos vem de pneu, ou pneuma, que é o ar, que é o vento. Então não são seres físicos, são seres espirituais, que habitam onde? Na região das trevas, da escuridão, da escotos. E eles têm o que consigo? A poneria, a ruindade, a maldade. E onde eles estão? Rep Uranios. Uranus é o celestial. Nós temos até um planeta com o nome de Urano. É o céu. Eles estão na Ep Uranios. Estão nas regiões celestiais. No mundo celestial. Versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. No grego, analabete, vem de lâmbano, acolher, agarrar, segurem. Dinetete, vem de dinamai, para ser capaz, para ter poder. Antistenai, para se contrapor, para oferecer resistência, para resistir. Antistamai tem esse significado. E depois de ter feito tudo isso, fique firmes. Então depois de você confrontar, porque você daqui a pouco vai vestir a armadura celestial e nós vamos ver qual é essa armadura. Ela vem para que nós possamos fortalecer no poder de Deus
e contrapor, ficar firme e resistente. E depois de completar, kat erga samenoi. Erga é obra, soma é o completar, é a carcaça, depois de ter completado, executado. Tem até um dispositivo no direito que quando uma lei vale para todos, é o erga omnes. Vale para tudo, vale para todos. Então quando nós completamos, é o erga soma. E o kat no grego, ele dá a ideia de completar, de fechar, de acabar, de deixar perfeito. Então nós vamos completar, kat erga samenoi, dar conta, derrotar, porque nós vamos sair vitoriosos. A panta vem de panta ou pantes, que é tudo e todos. Então aqui nós vamos agarrar para ser capaz, para contrapor, e depois de feito tudo isso, ficar firmes. Versículo 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Stete vem de estamai novamente, deter-se, estar parado. Perissosamenoi vem de cingir, sionimi, peri é colocar em volta. Então nós vamos nos cingir, nós vamos colocar em volta de nós, em volta da nossa cintura, osfis ou osfios, em volta de nossa cintura, nós vamos nos cingir com em de samenoi. Nós vamos despir a roupa do velho homem, despir-se, para voltar a vestir. Daí ao trajar. Com o que nós vamos nos vestir? Com o que nós vamos nos cingir a nossa cintura? Com a tóraxis, o tóraxacos. Tórax, olha o peito, olha toda essa região aqui, torácica. Vamos cingir toda essa região, todo o nosso tórax com a couraça. Vestiu a couraça da justiça no seu tórax, no seu peito. Versículo 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Vamos vestir os nossos pés agora. Ripo, que é o de baixo. De samenoi, colocar as sandálias. Deomai, calçar. Ripo de samenoi, vamos nos calçar, vamos colocar as sandálias. Qual é essa sandália? Etoimacia, prontidão. Etoimacia tu evangeliu, com a prontidão do evangelho. E nós já vestimos a couraça da justiça, já calçamos o nosso pé com a prontidão do evangelho. Versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então tudo é em passim, de panta, de tudo isso. Depois do tórax e do pé, nós vamos analabontes. Nós vamos de lambano, acolher, agarrar, nos firmar em tireos, com um escudo largo, um escudo comprido. Tireos. Dines este, de dinamai, ser capaz de, poder. Para que serve esse escudo? Que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para nós tomarmos, agarrarmos, acolhermos o escudo da fé. A tireos pistis, o escudo da fé. Para ser capaz de, para poder, para dinamai. Belos. Belos vem das guerras, e as guerras eram feitas com o quê? Setas, com flechas incendiárias. E onde está essa palavra incêndio, essa palavra fogo? Ao belos pe piromena.
pirofagia, o engolidor de fogo. Então, belos pirômena é a seta inflamada, é a seta incendiada, vem de piros, acender, queimar, abrasar, estar abrasado, estar inflamado. É assim que a seta de Satanás vem contra a nossa vida. Por isso que nós precisamos agarrar o escudo largo da fé, para poder fazer o que com essa inflamação toda, com esse incêndio todo? Sbessai, extinguir, apagar, não ter mais esse fogo contra nós, mas só usando a fé é que podemos fazer isso, a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. Vejamos o versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até agora, nós usamos equipamentos de defesa. Couraça no tórax, o pé com a sandália da disposição com a prontidão do Evangelho, o escudo da fé. Agora vamos colocar o capacete da salvação. E depois nós vamos utilizar uma arma de ataque, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Então o capacete ou elmo, ele é o perikefalaia. Peri é o que está em volta. E a kefalaia é a cabeça. Então kefalópode é o polvo que tem a cabeça ligada aos tentáculos. Estou com uma kefaleia, uma cefaleia. É a dor de cabeça. Então a palavra kefalas é a cabeça e a perikefalaia é o capacete. Soterion. Soterion significa salvamento, salvação. Curiosamente, quem nasce na cidade de Salvador, capital da Bahia, Salvador, é o soteropolitano, porque a palavra soter, ou soterion, significa salvação. Então, perikefalaia, soterion, é o capacete da salvação. Novamente, nós vamos pegar, agarrar, receber, aceitar, colher, dexaste, a macaira, a espada. Roestin, isto é, quer dizer, nós vamos utilizar essa espada, que é a logos, ou a rema tuteu, a palavra de Deus, a Bíblia. Bíblia significa conjunto de biblion, conjunto de livros. A nossa Bíblia tem 66 livros, o qual nós devemos meditar nela todos os dias. Essa é a nossa macaira, essa é a nossa espada. Versículo 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, dia é o com, paz, todo tipo de pros é o ré, todo tipo de oração. E súplica, deesses, é o pedido, é oração também. Então é oração no sentido de buscar a Deus e a deeses no sentido de pedir algo a Deus. Pros é o homenoi, vem de eu homai, orar, desejar. Aqui seguido de nominativo, designa desejos realizáveis ou não realizáveis. Buscai e vos será dado. Analogamente, ebulome, etelon, eu desejaria. Telon vem de telema, que é a vontade, ou vem de telos, que é a finalidade. Você está em busca de algo, você tem um objetivo, você tem uma vontade, tem um desejo, então você vai buscar a Deus em pros é o ré, que é a oração. Pros é prostrar, é se humilhar, é buscar e pedir. Deeses. Qual é o tempo, o prazo, o período que nós devemos orar e pedir? Em Pantikairo, o tempo todo, sem cessar.
mas vamos buscar ao Pai, no nome de Jesus Cristo, guiado e munido pelo Espírito Santo, Ren Pneumati, ou Ren Agios Pneumati, pelo Espírito Santo. É Ele que nos guia, é Ele que nos mune, nos dá coragem para nos aproximarmos de Deus e buscarmos aquilo que estamos desejando. Com esse propósito, eis Hautó, para isso, em que nós devemos, além de orar, além de pedir, vigiar. A palavra agripnountes, que é o particípio de agripneo. Então nós vamos atentar para algo. Nós vamos, como sentinelas, como vigilantes, vigiar. Proscarteresis, vem de cárteros, forte, persistente. Então não é de qualquer forma que nós vamos pedir. Nós vamos pedir com força, com persistência, com pertinácia. Rempasse proscarteresei, com extrema persistência, irmãos. Vamos lá para Lucas capítulo 18, que fala que o juiz não atendeu aquela mulher que ficava o tempo todo pedindo porque ele era bom, mas porque ela pedia constantemente. E este é o segredo de pedir sem esmorecer, sem desvalecer, sem olhar para trás, mas firmes, com a vontade. E aí no verso 19, Paulo fala: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Dote, deem, entreguem, deixem, capacitem, permitem. Façam isso por mim. Por quê? Para que quando eu abrir a minha boca, anoixis é abrir, anoixis é abrir. Ena noixei tu estômatos mu, para que quando eu abrir a minha boca, ou quando eu começar a falar, parecia, vem de pareces, ter o ato de falar, a liberdade de falar, eu falar com franqueza, eu falar com confiança, é a parecia, é o falar. Depois nós vamos ver um outro significado grego para a palavra falar, que é o laléu. Mas aqui eu parecia, é o discurso, é o sermão, é quando eu pregar, quando eu anunciar a palavra, que eu fale destemidamente, que eu fale com franqueza, com confiança. Gnorissai, vem de gnorisso, que é o de gnosis. Gnosis é o conhecimento. Então, que eu abrir a minha boca, que eu gnorisso, que eu fale, que eu dê a conhecer, que eu comunique, que eu revele o que? O mysterion, que eu revele o mistério. Então, dê-me essa dádiva de vocês orarem por mim, para que quando eu abrir a minha boca, eu tenha coragem de falar e que eu dê às pessoas o conhecimento do mistério daquele que nos chamou para pregar a sua palavra. E o último versículo: pelo qual sou embaixador preso em correntes. Depois Paulo fala: orem, para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Presbeo, presbis é o velho, mas também é o senado, é o conselheiro. E aqui o presbeio tem o sentido de ser enviado, que é o apostolém. Agir como mensageiro ou como conselheiro é o presbítero. Hoje nós temos o presbitério, que são aqueles que são aptos a falar, a pregar, a anunciar. É o conselheiro, de aconselhar, para que eu seja enviado e venha agir como mensageiro. Porque eu estou preso em corrente, alices ou alices, ren alicei, em correntes.
como prisioneiro. Ina que o que foi pedido en auto evangelion, com seu poder, ao fazer isso, ou por ocasião de sua proclamação. O mensageiro, que é o Paulo, está preso em correntes porque ele anunciou o evangelho. Ele se refere a estar preso no evangelho. Ele está preso pelo evangelho em dois sentidos. No sentido material, no sentido físico, que ele foi acorrentado, ele foi aprisionado, ele foi chicoteado, mas ele não foge de pregar a palavra. Ele se considera um prisioneiro do evangelho. Ele tem isso como compromisso, ele tem isso como responsabilidade. Parecia somai. Novamente, parecia zomai ao falar francamente, falar abertamente, falar destemidamente. Então ele pregava, ele discursava, por isso ele se tornou preso. Por isso que ele está pedindo que orem por ele. Lalesai. Lalesai é o falar, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Deus abençoe os irmãos. Aí estão as nossas referências. Bíblia online, que nós estamos utilizando a Nova Versão Internacional e a Textus Receptus. Wagner Gabi, que é o pastor que escreveu a revista Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, e a Nova Chave Linguística de Wilfried Halbeck e Heinrich von Zibendal, que é de onde nós estamos retirando os verbetes para compreender melhor a leitura bíblica em grego. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor, e fiquem com o nosso Jesus.